Mas vamos lá. Dr. Cícero Gali Coimbra é médico graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1979. Possui título de especialista em medicina interna e neurologia pela mesma instituição, lá na Federal do Rio Grande do Sul. E em neurologia pediátrica pela Jackson Memorial Hospital da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Obteve o título de mestre em 1988 e doutor em neurologia em 1991 pela Federal de São Paulo e pós-doctor em 1993 pela Universidade de Lund, na Suécia. Atualmente é professor livre-docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, onde dirige o Laboratório de Neuropatologia e Neuroproteção. É fundador-presidente do Instituto de Investigação e Tratamento de Autoimunidade. Atua na área de medicina, que é neurologia e clínica médica, com ênfase em doenças neurodegenerativas e autoimunes. Desenvolveu o protocolo Coimbra, sim, o protocolo Coimbra, que leva o seu próprio sobrenome, para o tratamento de doenças autoimunes, que você vai saber em detalhes o que é uma doença autoimune hoje aqui na nossa entrevista, que é basicamente o protocolo de altas doses de vitamina D, que o Dr. Cícero Coimbra vai explicar para a gente. O protocolo hoje é atualizado por centenas de médicos brasileiros e outras centenas de médicos no exterior e está disponível em 13 línguas diferentes. Dr. Cícero Coimbra, muito obrigado por ceder o seu tempo para a gente falar aqui no nosso programa de hoje. Alguns pilares da nossa pauta principal. Como a vitamina D3 contribui para o fortalecimento do sistema imune? Entendendo melhor o enigma das doenças autoimunes. O que é isso? Como também a vitamina D3 interage com o sistema nervoso central e as emoções propriamente ditas, né? Porque a nossa emoção ela vem do sistema nervoso central. E qual a relação do D3 com o SARS-CoV-2 que provoca a Covid-19, que eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber. Então, a vitamina D, na realidade, não é vitamina, né? Eu vou fazer um breve histórico do que foi a descoberta da assim chamada vitamina D. Infelizmente, mesmo os médicos dão entrevistas em meios de comunicação chamando de vitamina e micronutriente, quando na realidade ela tem a estrutura e a potência de um hormônio e tem dezenas de funções no nosso organismo, o que não é usual, não ocorre em nenhum outro hormônio. Na realidade, os pesquisadores da vitamina D a nível internacional a consideram como uma substância à parte, não seria nem vitamina e seria muito mais do que um hormônio, dada a variedade de funções que ela desempenha em não só em uma ou em outra célula, mas em todas as células, tecidos e órgãos do nosso organismo, né? A vitamina D foi descoberta no início do século passado. Não se sabia exatamente o que era que se encontrou no óleo de fígado de bacalhau, mas o que acontecia no início do século passado é que havia uma endemia de raquitismo na Europa, nos Estados Unidos, né, em que crianças não conseguiam absorver a quantidade de cálcio necessário para o desenvolvimento apropriado dos ossos e tinham deformidades ósseas, fraturavam os ossos com muita frequência e acabavam se transformando em adultos de aparência mirrada e de baixa estatura. Se descobriu então que no norte da Noruega não havia raquitismo, né? Bem, uma região cortada pelo Círculo Polar Ártico. E a diferença que os epidemiologistas encontraram em relação ao restante da Europa era a fonte de subsistência alimentar. Então, os noruegueses do norte, eles consumiam basicamente bacalhau, peixe de água fria. Foi então que se extraiu o óleo de fígado de bacalhau para fazer uma contraprova, se administrou para o resto das crianças da Europa e se conseguiu erradicar o raquitismo. Em paralelo, outros pesquisadores demonstraram
que essa mesma substância de natureza então desconhecida, que estava no óleo de fígado de bacalhau, era administrada era produzida também quando você expunha a sua pele diretamente ao sol forte, né? Aquele sol que fica a pino ou próximo de ficar a pino. Então, essa substância foi chamada inapropriadamente de vitamina D simplesmente por uma sequência alfabética. Já se conhecia a vitamina A, algumas vitaminas do complexo B também eram conhecidas, e a vitamina C era conhecida, se deu o nome de vitamina D, mas desde o início ela já fugia completamente à definição de vitamina, porque vitamina, por definição, nosso organismo não consegue produzir, e nosso organismo produz grande quantidade de vitamina D numa rapidez fora do comum, em poucos minutos de exposição solar, na dependência de fatores como cor da pele, você estando deitado, a situação ideal de milhares de unidades de vitamina D sendo produzidas seria uma pessoa jovem de pele clara, deitada, com quase coberto, sob o sol forte, em 5 a 10 minutos, ela produz uma quantidade de vitamina D suficiente para, se fizesse isso todos os dias, alcançar os níveis normais de vitamina D em cerca de 2 a 3 meses. Isso só é obtido através da alimentação se você tivesse a possibilidade de consumir 240 gemas de ovo, ou então 120 copos de leite, ou então 13 postas de salmão. Como isso é impossível, se vê que a vitamina D não tem nada a ver com vitamina, porque a quantidade que tem nos alimentos é irrisória e você só tem como fonte natural a exposição solar. Foi então que se entendeu por que havia raquitismo na Europa, de uma forma endêmica, porque nós vivíamos a segunda revolução industrial e os pais e mães trabalhavam nas fábricas em ambientes confinados e deixavam seus filhos trancados em casa, sem exposição solar. Então, como a única fonte natural de vitamina D é a exposição solar, havia a endemia de raquitismo na Europa. Doutor Cícero, um minutinho só. Quando o senhor fala vitamina D, também existe uma grande exposição do nome vitamina D3. Existe essa diferenciação de D3, D2, vitamina D? Sim. A vitamina D3 é a vitamina D dos animais. A vitamina D2 é a vitamina D produzida por alguns vegetais, tal como o cogumelo do sol, por exemplo. Elas têm similaridades e diferenças, né? A vitamina D2 não tem todo o espectro de funções que proporciona a vitamina D3, que é a vitamina dos animais, né? Chegou a década de 30, né, bom, duas coisas são importantes que sejam salientadas nessa época em que foi descoberta a assim chamada vitamina D, né? Nós estávamos em 1919, estava terminando a Primeira Guerra Mundial e nós estávamos no pico de ocorrência da gripe espanhola, que começou em 1918 e só terminou em 1919. Então, na realidade, foi a gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas numa população mundial de 1,6 bilhões de pessoas nesses 2 anos que foram de 1918 e 1920. E hoje nós vamos tentar demonstrar para você que nós estamos repetindo o que aconteceu no século passado, né? Porque, bom, seguindo a sequência histórica, na década de 30, um químico alemão demonstrou que a vitamina D, na realidade, era um hormônio esteroide e que devido à estrutura da molécula da vitamina D, e que pertence ao mesmo grupo, portanto, de hormônios ao qual pertencem os hormônios sexuais femininos e masculino, e o cortisol. Ela passou a ser o quinto elemento desse grupo. Infelizmente, ela continua a ser chamada de
vitamina D, e isso causa grande confusão, porque as pessoas acham que se tiverem uma dieta balanceada, elas vão ter todas as vitaminas, inclusive a vitamina D. Né? Elas vão ter as outras vitaminas, mas não a vitamina D, que só seria produzida de forma natural por exposição solar, ou então sendo suplementada. Depois da década de 30, bem mais para... houve uma febre de interesse internacional sobre vitamina D, depois que se descobriu que ela conseguia evitar o raquitismo, né? E surgiram fotos de pessoas que haviam sido tratadas com óleo de fígado de bacalhau na infância, ao lado de pessoas que não haviam sido tratadas com óleo de fígado de bacalhau, e a diferença de estatura era impressionante, e a aparência de como as pessoas que haviam recebido óleo de fígado de bacalhau eram adultos saudáveis, era algo impressionante. Então, as fábricas, a indústria alimentícia passou a colocar a vitamina D em todos os seus produtos como uma forma de atração ao consumo. E acabou se exagerando na dose de vitamina D. Foi por volta da década de 50, quando se descobriu então que doses muito altas de vitamina D teriam toxicidade importante. E aí passou a haver uma diminuição da quantidade de vitamina D que era prescrita para os médicos, e isso foi diminuindo gradativamente até chegar ao mínimo dos mínimos, que foi em 2010. Depois, a partir da década de 80, duas coisas importantes surgiram na história da vitamina D. Uma que foi o surgimento das chamadas técnicas de biologia molecular, desculpe, que conseguiram demonstrar que não só as células intestinais tinham receptores, ou seja, lugares onde se liga a vitamina D, receptores da vitamina D, para facilitar a absorção de cálcio, mas todas as células do nosso organismo tinham esses receptores e, portanto, a vitamina D tem funções biológicas em todas as células do nosso organismo, o que desencadeou uma série de pesquisas que levaram à demonstração hoje de cerca de quase 80 funções diferentes da vitamina D e diferentes de um órgão ou tecido para outro órgão ou tecido. É completamente diferente a função que tem num órgão e que tem no outro órgão ou tecido ou sistema. E outra coisa que foi importante no histórico da vitamina D é que a partir da década de 80, quando surgiu o filtro solar, se criou a questão da heliofobia, ou seja, do horror à exposição ao sol, com medo de que a exposição solar pudesse provocar câncer de pele e envelhecimento da pele. Então, os dermatologistas passaram a aconselhar o público a não expor a pele ao sol de forma alguma, e se tivesse que se expor ao sol, colocassem filtro solar. O filtro solar fator 8 bloqueia 95% da produção de vitamina D. Então, na realidade, o que aconteceu é que a partir da década de 80, nós progressivamente começamos a repetir o que aconteceu no início do século passado. Começou a cair progressivamente os níveis de vitamina D na população, porque os médicos prescreviam quantidades irrisórias, as pessoas achavam que tinham na alimentação e passaram a se expor cada vez menos ao sol. As famílias saíram dos shoppings, dos parques, foram para os shoppings, houve uma grande migração do campo para a cidade, de um ambiente ensolarado para trabalharem e viverem em ambientes confinados. As pessoas deixaram de caminhar na rua sob o sol, passaram a andar de ônibus, carro, metrô. Ou seja, hoje 9 entre cada 10 pessoas no planeta têm deficiência de vitamina D, repetindo o que aconteceu no início do século passado. E aí o que aconteceu? As mesmas coisas estão ocorrendo. Ou seja, um dos tecidos que mais tem receptores para a vitamina D, ou seja, onde ela atua de forma com maior força e intensidade, e cuja importância, a importância da vitamina D é ainda mais fundamental do que para muitos outros tecidos, o sistema imunológico. O sistema imunológico, eu poderia dizer que praticamente ele não funciona ou funciona muito mal ou de forma incorreta com níveis baixos de vitamina D.
o que aconteceu? Assim como aconteceu a gripe espanhola no início do século passado, nós começamos, à medida que começou a cair os níveis de vitamina D da população, o sistema imunológico começou a ficar enfraquecido. Aí veio o primeiro coronavírus, que foi o SARS, em 2002, 2003, uma epidemia. Depois veio o segundo coronavírus, que foi a gripe do Oriente Médio, em 2008. Depois veio várias outras epidemias de outros vírus, como a gripe suína, H1N1, gripe aviária, sarampo, chikungunya, dengue, febre amarela mais recentemente, ou seja, várias epidemias foram se sucedendo de uma forma cada vez mais frequente, até que nós culminamos com uma nova pandemia, né, em que a maioria da população é afetada, que é a pandemia do terceiro coronavírus, que é a Covid-19. Doutor Cícero, o senhor fez um relato histórico muito interessante, mas surgiu uma dúvida aqui para mim. O senhor está fazendo uma relação entre a baixa deficiência de vitamina D prejudicando o sistema imunológico e, consequentemente, aí a população, a humanidade, estando mais frágil para combater os vírus do dia a dia. Mas voltando lá cerca de 100 anos atrás, quando tivemos a pandemia da gripe espanhola, lá as pessoas não usavam filtro solar, lá as pessoas viviam mais no campo. Qual que é a relação que o senhor faz desse fato histórico, então? Então, nós vivíamos a segunda revolução industrial, né? E as pessoas eram forçadas a trabalhar em ambientes confinados de fábricas e deixavam seus filhos trancados em casa. E essa é a razão pela qual nós tínhamos o raquitismo. Hoje, demonstrando o baixo nível de vitamina D na população geral, o raquitismo ressurgiu na Europa e nos últimos 10 anos quadruplicou em países como a Inglaterra, porque hoje as crianças não jogam mais, não fazem mais jogos ao ar livre, elas usam jogos eletrônicos dentro de apartamentos, né? Os pais ficam muito satisfeitos em países como o Brasil, porque estão longe da violência urbana, mas elas não estão tomando sol, então estão ficando deficientes em vitamina D. Então, e quando o senhor fala tomar sol, sempre tem aquela dúvida, me desculpe interromper aqui, mas eu tenho que aproveitar. Qual é a receita de tomar esse sol? O médico tradicional fala que é proibido tomar sol, que você não deve ficar no sol, que você tem que colocar protetor solar. Na sua opinião, na sua experiência como profundo conhecedor, qual que é a dosagem de dinheiro, quanto tempo embaixo do sol, sob o sol? Então, para quem vive na cidade, na realidade isso é impossível, né? Você ter a exposição solar suficiente para você manter um nível normal de vitamina D. Porque se você pegar aquela situação ideal, imaginar aquela situação ideal, uma pessoa jovem, de pele clara, na posição horizontal, sob o sol forte, o sol a pino, né? Sem colocar filtro solar, com quase todo o corpo exposto ao sol, você produz entre 10 e 20 mil unidades de vitamina D, dependendo da sua área de superfície corporal, porque é por centímetro quadrado. Se você tiver pele pigmentada, aí vai para 1h30, mais ou menos, para você conseguir, mas em 10 minutos, nessa situação ideal que eu mencionei, você produz de 10 a 20 mil unidades de vitamina D, e veja que até 2010 era aconselhado por instituições médicas internacionais e nacionais que os médicos prescrevessem apenas 200 unidades. Então, você vê de 200 para 10 mil a 20 mil por poucos minutos de exposição solar. E aí você vai levar fazendo isso todos os dias, você vai levar de 2 a 3 meses para atingir os níveis normais de vitamina D. Então, aí você entende, não sei se eu respondi a sua pergunta ou me perdi em algum momento. Não, respondeu sim. A questão é que as pessoas ficam preocupadas se fica... Porque fala, não pode tomar sol das 10 horas até as 16 horas, né? E a gente está percebendo que é o contrário, né? Exatamente, porque no início da manhã ou no final da tarde, você não tem a radiação ultravioleta do tipo B,
que é aquela que produz vitamina D. Você só tem a radiação ultravioleta do tipo A, que produz câncer de pele. Então, as pessoas que procuram se expor ao sol só no início da manhã ou no início da tarde, elas estão apenas se expondo à radiação ultravioleta do tipo A e se arriscando a desenvolver câncer de pele, né? Agora, doutor Cícero Coimbra, todo esse histórico que o senhor está fazendo, da importância da vitamina D, eu não sabia disso, inclusive raquitismo, né, uma doença que a gente esperava, eu não sabia, que está voltando, inclusive, num país de primeiro mundo, na Inglaterra. Como é que fica os seus colegas, como é que fica a Organização Mundial da Saúde, como é que fica o Conselho Federal de Medicina, em não expor, então, essa realidade, porque eu tenho certeza que todas essas informações são baseadas em trabalhos científicos. Sim, só, por exemplo, como a vitamina D é importante para a produção de insulina, já existem mais de 700 mil publicações científicas a respeito da relação de baixos níveis de vitamina D e diabetes. Existem 1.100.000 publicações científicas a respeito da relação entre baixos níveis de vitamina D e risco de desenvolver câncer, né? Então, assim, não é por falta de publicações científicas, existem publicações científicas e hoje você tem acesso a essas publicações, bastando que você acesse uma parte do Google, que é chamada de Google Acadêmico, ou em inglês Scholar Google, e coloque em inglês os termos vitamin D e a doença que está querendo buscar a relação. Praticamente você não encontra nenhuma doença que não tenha relação com níveis baixos de vitamina D, passando por depressão, suicídio, autismo, que se tornou uma epidemia inacreditável, né? Autismo é uma doença autoimune, né? Isso ainda não é do conhecimento médico tradicional, mas nas últimas 2 décadas se acumularam evidências disso, e no ano passado foram publicados artigos mencionando que o cérebro das crianças com doenças autoimunes, com com autismo, que faleceram por acidentes, estavam infiltrados por células do sistema imunológico chamadas de linfócitos, que são as mesmas células que infiltram as articulações de uma pessoa que tem artrite reumatoide, que infiltram a pele de uma pessoa que tem psoríase, vitiligo, que infiltram a tireoide de uma pessoa que tem tireoidite de Hashimoto, que infiltram todas as regiões que são atacadas pelo sistema imunológico. Então, assim, eu queria destacar uma questão muito importante, que é que o sistema imunológico é completamente dependente de níveis adequados de vitamina D, né? Na ausência desse regulador imunológico, que é o regulador imunológico, não é um regulador, é o regulador por excelência do sistema imunológico, que é assim chamada vitamina D, né? O sistema imunológico faz o que não deve, ele ataca o próprio organismo produzindo as doenças autoimunes e deixa de fazer o que deve, que é defender o nosso organismo contra infecções, e por isso que a gente está vendo essa sequência cada vez mais frequente de epidemias, culminando com o terceiro coronavírus, provocando agora uma pandemia que está afetando o planeta e que seria tão facilmente resolvida, bastando que você simplesmente normalizasse. Veja só o que eu estou lhe dizendo, não é elevar o nível de vitamina D acima do normal, é normalizar os níveis de vitamina D. Eu dou como exemplo um artigo que foi publicado no final de abril, em que foram analisados 780 pessoas que contraíram a Covid-19, né, na Indonésia, e foram separadas só as pessoas que tinham 60 anos de idade desse grupo, e foram analisados os níveis de vitamina D que eram detectados por ocasião da admissão hospitalar, primeiro contato com o médico com os sintomas, né, e os níveis de vitamina D. Então, veja só, aqui no Brasil você olha os valores de referência do laboratório, o valor de referência do laboratório diz que acima de 20 está muito bem, está ótimo, né?
Não precisa nem suplementar, né? O médico, quando vê isso, fala, tá vendo 20, está normal, nem suplementa. O médico convencional é um médico que recebe informações passivamente, ele não sai buscando informações que questionem os conselhos ou guidelines que as instituições médicas que recebem a atividade lobista da indústria farmacêutica e até o suporte financeiro da indústria farmacêutica, da indústria dos alimentos, né? Ele recebe simplesmente esses aconselhamentos e ele segue esse conselho. Por exemplo, o conselho vigente atual, né, é de dar 600 unidades de vitamina D para a população. Se você, nesse estudo que eu estava mencionando, né, as pessoas que têm a média do que as pessoas têm atualmente, que é 17, 16 nanogramas por ml, né, que está bem longe do que a Endocrine Society nos Estados Unidos recomenda, que é de 40 a 100, né? Aqui no Brasil, os laboratórios dizem que acima de 40, de 20 tá ótimo, né? Então, as pessoas que tinham 17, todas elas morriam. A mortalidade era 100%. As pessoas que tinham 21, por exemplo, que já estaria ótimo para os níveis praticados aqui no Brasil, 90% das pessoas morriam. Né? Quando os níveis de vitamina D da pessoa que era admitida com sinais de Covid-19 era de 34, a mortalidade era 0, ninguém morria. Então você vê se, e 34 ainda está abaixo do mínimo que é considerado normal pela Endocrine Society. Que defasagem de aconselhamento. Você aconselha as pessoas, os médicos a prescreverem 600 unidades de vitamina D. Mas para você atingir entre 40 e 100, você precisa tomar 10 mil unidades de vitamina D todo dia, se você tiver um peso adequado para a sua altura. Né? E esses níveis só vão subindo lenta e gradualmente até se equilibrarem no nível normal depois de 2 a 3 meses. Porque, como ela é um hormônio solúvel em gorduras, você toma uma dose de vitamina D e o que acontece? A gordura que nós temos debaixo da pele funciona como uma esponja e absorve quase toda essa vitamina D que você ingeriu, deixando muito pouco na circulação. Então você só vai conseguir ter um nível sanguíneo, sérico, né, adequado de vitamina D daqui a 2 meses, quando essa esponja, que é a gordura que nós temos debaixo da pele, estiver completamente saturada ou embebida com vitamina D. Então, se você quisesse, por exemplo, parar agora essa pandemia de vitamina D, né, você deveria seguir o que se fazia há várias décadas atrás com as crianças na Alemanha. Você daria 600 mil unidades de vitamina D numa dose única, tá? E eles se davam essa dose para que a criança passasse o inverno inteiro sem deficiência de vitamina D, com a gordura debaixo da pele saturada de vitamina D e liberando vitamina D na circulação. A partir de 2010, vários estudos foram publicados mostrando que se um adulto tomasse essa dose de vitamina D, ele passaria de um nível médio de 17, que é o que está acontecendo na população, para 77, tá? Então, ele ficaria exatamente no meio entre a dose mínima e a dose máxima recomendada pela Endocrine Society. E ao longo de um mês inteiro, sem dar novas doses de vitamina D, a gordura debaixo da pele iria liberando vitamina D na circulação e no final de 30 dias você teria 62, ou seja, você ainda estaria entre o limite inferior e o superior, que é preconizado pela Endocrine Society. O que eu estou querendo lhe dizer assim, o que é recomendado pelos médicos, tá? O que é recomendado aos médicos recomendarem aos seus pacientes, que é o uso de 600 unidades de vitamina D, não 600 mil, 600 unidades de vitamina D, é absolutamente ineficaz. Você pode medir de novo, meses depois, o nível de vitamina D vai estar igual ao que estava antes. Não vai mudar absolutamente nada. Mas como é o que é recomendado, o médico não mede de novo. Ele simplesmente dá o que é recomendado e imagina que
dando recomendado, ele vai fazer com que o seu paciente adquira níveis normais. Ainda a gente tem visto muitos pacientes chegarem no nosso consultório e dizendo assim: doutor, eu tenho dificuldade de absorver a vitamina D porque o médico me dá vitamina D na dose recomendada e repete o exame de sangue e dá sempre o mesmo nível baixo, então eu tenho má absorção. Não, ela não tem má absorção. É que o médico está dando doses baixas de vitamina D porque ele foi recomendado a fazer desta forma. E isso representa uma grande fonte de doenças. Você não tem ideia da variedade de doenças que isso pode provocar. E isso fez, só para complementar, isso fez com que desde 2017, 60% da população norte-americana tenha pelo menos uma doença crônica e 45% da população norte-americana tenha várias doenças crônicas. Diga. Bom, como o senhor também faz parte da neurologia em pediatria, eu acredito que algumas mães agora estão com essa dúvida. 600 mil I é muita coisa, doutor. Não, essa dose é para um adulto. É tóxico, né? Então, em relação às crianças, o que nós podemos orientar? Então, essa dose é a dose para um adulto que tem pelo menos 50 quilos de peso. Tá? E para criança, o que seria? Para a criança, você vai ter que fazer uma regra de 3 para você administrar essa dose única que a tira da deficiência. E essa sua pergunta é muito pertinente porque um número cada vez maior de pessoas jovens estão adquirindo quadros graves de Covid-19 e morrendo por Covid-19. Há umas 2 semanas atrás, eu li num jornal aqui de São Paulo que o número de pessoas abaixo de 60 anos que tinha falecido por Covid-19 tinha sido multiplicado por 10 nos últimos 30 dias anteriores a essa notícia. Né? Então, por exemplo, se você aqui, a grande maioria da população adulta tem peso entre 50 quilos e 100 quilos de peso, né, peso corporal, e você dá 600 mil unidades, pegue um ponto médio entre esses valores de peso, 80 quilos, imagine, se você dá 600 mil unidades para uma pessoa de 80 quilos de peso adquirir níveis quase que imediatamente, porque ela satura aquela esponja, né? E já no segundo, terceiro dia ela está com um nível normal no sangue. Aquela esponja, entre aspas, é a gordura que nós temos debaixo da pele. Então, se você dá 600 mil unidades para uma pessoa de 80 quilos de peso, imagina uma criança de 20 quilos de peso que tem um quarto de 80 quilos, você dá um quarto dessas 600 mil unidades, você dá 150 mil unidades como dose de ataque, isso vai manter essa criança por um mês dentro do valor normal. Mas para evitar que ela caia de novo abaixo do nível de vitamina D, do nível mínimo preconizado pela Sociedade Americana de Endocrinologia, que seria 40, né? Então, a partir de 20 dias, 30 dias, você teria que começar a dar dose diária recomendada, né? Que para a criança, dose diária certa, correta para manter os níveis, não para subir a vitamina D acima do normal, mas a dose de 200 unidades por quilo de peso. Você passaria a dar a partir de 20 ou 30 dias após aquela dose inicial. E é uma coisa fundamental que se diga, né, que existe uma lenda que é passada, desde que eu era estudante de medicina, já era passada essa lenda entre os médicos de que a vitamina D tem efeito cumulativo. Ou seja, quanto mais você, à medida que você mantém uma dose de vitamina D, ela vai subindo indefinidamente. Isso não é verdade, já fazem quase 20 anos que se demonstrou que depois de 2 a 3 meses o nível de vitamina D não varia mais se você mantiver a dose diária que é correta, que é de 10 mil unidades. É importante você saber que a dose tóxica, sim, só para completar isso, da vitamina D é considerada como sendo 50 mil unidades para uma pessoa que não tem resistência aos efeitos da vitamina D. As pessoas que têm doenças autoimunes têm resistência aos efeitos da vitamina D. Mas para as pessoas que não têm resistência da vitamina D, a dose tóxica é 50 mil unidades tomada todos os dias indefinidamente. Tá? Então, a nível internacional, se convencionou que para qualquer substância você quer ter uma dose segura, você divide a dose tóxica por 5.
e você encontra a dose segura, que no caso da vitamina D, então seria de 10.000 unidades, suficiente para manter o nível normal depois de 2 meses. Eu queria reforçar, doutor Cícero Coimbra, porque muito mais de ser médico no seu dia a dia, o senhor é um cientista, o senhor é um pesquisador, né? O senhor relatou aqui agora há pouco as estatísticas, né, fundamentadas em outros países, fazendo a relação da morte através do Covid e o baixo nível da vitamina D no sangue. No Brasil... Já existe, só uma coisinha, já existe até uma recomendação da Academia Francesa de Medicina para que a população francesa seja suplementada e tenha os seus níveis de vitamina D normalizados. Aqui no Brasil está sendo feita uma pesquisa com os pacientes de Covid, fazendo uma relação com o nível da vitamina D, e o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia do Brasil, vai dar esse despertar para a população brasileira? Então, na realidade, houve uma sociedade médica brasileira que recomendou essas doses que nós mencionamos para você, e a Sociedade, a Academia Brasileira de Endocrinologia se mostrou frontalmente contra essa recomendação. Na realidade, isso, o mínimo que eu posso dizer é desconhecimento técnico para fazer a coisa, mas a firmeza com que eles se manifestaram frontalmente contra a recomendação da outra sociedade é uma coisa que espanta mesmo, dada a quantidade de publicações que existem a respeito, e você viu que eu estou citando fatos de literatura. Dar 600.000 unidades em dose única, que foi recomendada pela essa outra sociedade, está baseado em publicações científicas. Você vai colocar a pessoa no nível normal, e você normalizar os níveis de qualquer parâmetro biológico não se pode imaginar que isso provoque efeito colateral, porque você está apenas normalizando os níveis. Você vai ter dano ao organismo se você deixar níveis de qualquer parâmetro biológico, seja vitamina ou hormônio, abaixo do normal. Para o doutor Cícero, a gente ouvindo, eu como jornalista na área da saúde, sempre pesquisando, entendo perfeitamente a necessidade de suplementar com vitamina D3 ou tomar o seu banho de sol diário, que seja, mas eu fico frustrado aqui em saber que os seus colegas, as pessoas que têm autoridade, de repente, para dar uma melhor condição de vida, uma melhor condição do sistema imune trabalhar em prol do próprio organismo humano, não aceitar essa condição que é fartamente embasada em literatura. O que nós podemos fazer, doutor Cícero? Bom, o que nós podemos fazer é o que você está fazendo. Você está dando a oportunidade ao seu público de saber a respeito, ter conhecimento técnico a respeito, e na medida em que eles ouvem essas informações, então elas cobram dos seus médicos, e os seus médicos então vão buscar aí sim em meios eletrônicos como o Google Acadêmico para saber se isso é verdade ou não, e vão perceber que a recomendação que está sendo preconizada por essas sociedades, que inclusive muitas delas recebem suporte, como eu disse no início da nossa conversa, suporte financeiro da indústria farmacêutica e da indústria dos alimentos, né? Estão passando para a população e influenciando, veja só o que é mais grave, influenciando a atitude dos gestores de saúde em relação a essa questão, porque você está vendo que a causa da Covid-19 é essa questão da deficiência da vitamina D, que foi a causa das epidemias que a precederam. E existe uma previsão de que aqui há 3 anos a gente vai ter uma terceira, mais uma Covid afetando o planeta. Então, o que está acontecendo na realidade no mundo em geral? Se você pega uma doença autoimune como a esclerose múltipla, hoje a indústria farmacêutica em um único ano movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por ano só com uma doença autoimune. Existe muito interesse econômico e financeiro, inclusive na Covid-19 está havendo uma corrida para
tentar desenvolver uma vacina às pressas, sem saber quais são os efeitos colaterais a longo prazo. Para a Covid-19, né, o recorde foi 6 anos para desenvolver a vacina do Ebola, e a ideia é ganhar trilhões de dólares quando se desenvolver uma vacina, ou então tentar vender aí a preço de ouro alguma substância antiviral que vai ter um efeito mínimo, porque você não está tratando a causa do problema, que é a fragilização do sistema imunológico provocada por um único fator. Então, veja, se você corrigir os níveis de vitamina D, você não vai só parar a Covid-19, você vai parar todas essas outras epidemias, essas crianças que estão toda hora com menos de 1 ano de idade, os pais correndo para o pronto-socorro porque está com febre, por causa de uma otite, de uma faringite, de uma bronquiolite, e ficam hospitalizadas, às vezes, por causa de uma bronquiolite ao longo de 2, 3 meses, sem nenhuma exposição solar. Você vê que a situação das pessoas que estão confinadas agora por causa da Covid-19, não sou contra o confinamento horizontal, mas você vê, elas não estão sendo expostas ao sol, os níveis de vitamina D delas estão caindo cada vez mais. E aí o que vai acontecer quando houver a flexibilização do confinamento? Essas pessoas vão sair para fora, vão ter contato com o vírus, que se mantém ativo, vivo, em superfícies que foram tocadas por pessoas que estavam contaminadas, né? E vão ter casos mais graves. Então você espera que ocorram, tal como está acontecendo no Chile, que de início baixou o pico inicial, né, e depois, quando começou a liberar, aumentou 500% a quantidade de pessoas infectadas pela Covid-19. Então, você pode ter um pico muito maior e deve esperar um pico muito maior e com uma mortalidade muito maior, afetando pessoas com idades cada vez mais baixas. Né? Se o público... E uma coisa importante de você dizer, né, já que você mencionou a questão do protocolo Coimbra e do uso de altas doses de vitamina D, por que a gente dá altas doses de vitamina D? Porque essas pessoas isso é um produto de uma pesquisa que foi a maior pesquisa já feita na história da biologia, que foi o Projeto Genoma, durou 13 anos, terminou em 2003, né? Essas pessoas têm doenças autoimunes, elas têm um nível maior de resistência aos efeitos da vitamina D em decorrência de fatores genéticos. Então, o que nós fazemos? Nós compensamos essa maior resistência dando uma dose maior de vitamina D, porque com isso você restabelece a regulação do sistema imunológico e ele deixa de fazer o que não deve, que é atacar o próprio organismo. Agora, o que a medicina convencional está oferecendo a essas pessoas? Está oferecendo a essas pessoas imunossupressores para o controle da doença autoimune. E o que vai acontecer numa situação em que você tem uma pandemia de Covid-19 e dá imunossupressor para essas pessoas? Você vai piorar a situação dessas pessoas. Ao invés de você fortalecer o sistema imunológico, dando vitamina D em dose adequada, que não só fortalece o sistema imunológico, mas impede que ele ataque o próprio organismo, interrompendo a agressão autoimune das doenças autoimunes, essas pessoas vão estar tomando imunossupressores, drogas imunossupressoras que as deixarão mais vulneráveis à Covid-19. Doutor Cícero, eu estou assustado, né? Eu estou assustado porque, mais uma vez, embora a medicina tenha um papel fundamental na caminhada da nossa humanidade, termos chegado até aqui, mas eu observo assim que os colegas, que grande parte da medicina está fazendo muita coisa errada e até mesmo prejudicando. Mas não é por culpa deles, na realidade é que hoje em dia, como a venda de medicamentos movimenta bilhões de dólares por doença por ano no mundo, né, a indústria farmacêutica tem um interesse muito grande no comércio de drogas, né, e toda hora está lançando uma droga cada vez mais cara, que é fornecida pelo SUS como medicamento de alto custo, né? E para você ter uma ideia do que está acontecendo, né? Em 2015, o editor-chefe Richard Horton, editor-chefe de uma das revistas mais bem conceituadas do mundo, chamada The Lancet, sediada na Inglaterra, deu uma entrevista ao público geral, dizendo que
mais da metade da literatura médica é falsa, né? Porque está sendo feita sob a encomenda, o patrocínio financeiro, a pesquisa multicêntrica, randomizada, controlada por placebo, de uma nova droga a ser lançada no mercado, está sendo patrocinado, financiado esse estudo pela própria indústria farmacêutica, que tem o interesse da liberação desse produto no mercado internacional. Então, você vê que são essas indústrias farmacêuticas, que patrocinam os congressos médicos, e elas selecionam os palestrantes. Então, essas informações que eu estou passando no seu programa não chegam ao conhecimento dos médicos, né? O conhecimento, a transmissão de conhecimento médico, hoje em dia, é certamente a mais bem controlada no nosso mundo atual, tá? Porque ela vale bilhões de dólares. Você colocar vitamina D em qualquer livro, texto de medicina, é um prejuízo inacreditável pela indústria farmacêutica. Doutor Cícero Coimbra, acredito eu que o senhor deve ter acompanhado, o senhor falou agora do jornal The Lancet, né? Sobre essa polêmica, não sei se é da sua área, mas eu vou fazer um comentário aqui, feito um estudo com mais de 90 mil pacientes, né? Falando que a hidroxicloroquina não funcionava. E durante 10 dias a própria Organização Mundial de Saúde recomendou de forma categórica não usar a hidroxicloroquina, e agora, antes de ontem, né, há 2 dias atrás, eles erraram e voltaram a recomendar a hidroxicloroquina através desse erro aí do jornal The Lancet. O senhor poderia fazer algum comentário sobre essa situação? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, a hidroxicloroquina é uma droga, né? Quando você quer resolver um problema, você tem que tratar a causa do problema. A causa do problema é o quê? É a falta de hidroxicloroquina? Não. Mesmo que a hidroxicloroquina funcionasse, ou não sei se funciona ou não funciona na fase inicial, minimizando alguma coisa da Covid-19, mas jamais resolvendo o problema, né? Você jamais estaria tratando a causa do problema. A causa do problema é a pandemia da deficiência de vitamina D, que afeta 90% da população. Então, você vai gastar muito mais dinheiro dando hidroxicloroquina do que normalizando os níveis de vitamina D da população. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tratar a causa do problema, que vai agir em qualquer nível. Se você chegar e dar essa dose de ataque, por exemplo, para uma pessoa que está chegando no hospital com os primeiros sintomas de Covid-19, né? Ela está apenas com uma tosse, um pouquinho de febre, sei lá, alguma coisa nesse sentido, anosmia, falta de percepção de odor, alguma coisa nesse sentido. Se você der a dose de ataque naquele momento, essa pessoa não vai voltar ao hospital, tá? Se você não der, a grande maioria deles vai voltar ao hospital depois de 5 a 10 dias, né, com um quadro que os americanos chamaram de second week crash, ou seja, de desastre da segunda semana, em que ela vai chegar 5 a 7 dias depois, chegar ao hospital já com falta de ar, e em 24 horas vai estar entubada num respirador, tá? Então, você evitaria isso dando a dose de ataque de 600 mil unidades já no primeiro momento. Outra coisa que você deveria fazer é parar com essa mortalidade dos médicos, enfermeiras e outras pessoas que trabalham em hospitais, em postos de saúde, que estão arriscando a vida por causa da Covid-19, por estarem na linha de frente da Covid-19. Essas pessoas também deveriam tomar essa dose de 600 mil unidades, dose única oral de 600 mil unidades, e depois de 20 a 30 dias começar a dar 10, 15 ou 20 mil unidades por dia, de acordo com o seu peso corporal. Se estiver próximo de 100 quilos, então seria cerca de 20 mil unidades, que ainda é a dose máxima que é produzida por exposição solar, e aí quando chega a 20 mil unidades, a pele desliga a produção, ela não continua a produção, de tal forma que o indivíduo jamais se intoxica por vitamina D por manter uma exposição solar prolongada, né? Então, eu evito de falar da cloroquina, porque a hidroxicloroquina
na realidade, não é a solução do problema. A solução do problema, e não só deste problema, mas de uma variedade enorme de doenças, não só doenças infecciosas, e não só desta pandemia, mas das epidemias que a precederam e das que vão vir, né? É você manter a população com níveis normais de vitamina D. Hidroxicloroquina não é uma substância normal do nosso organismo, vitamina D você tem que normalizar, é a obrigação do médico, não é favor, é a obrigação do gestor de saúde, não é favor. Então, na sua opinião, o que eu percebo aqui é a volta lá para o banco nos primeiros anos de medicina, ou seja, fortalecer o teu sistema imunológico. O seu sistema imunológico fortalecido, ele enfrenta não somente aí a Covid-19, como dengue, como gripe, como resfriados, é isso? Isso, e além disso, evita que o sistema imunológico faça o que não deve, que é atacar o seu próprio organismo, produzindo doenças autoimunes que levam à venda de medicamentos de alto custo, como os medicamentos biológicos, que movimentam uma fábula de dinheiro no mundo moderno, né? É importante acrescentar que o Richard Horton, o editor-chefe do The Lancet em 2015, não foi a única pessoa que veio a público a dizer isso, né? A editora, uma senhora que foi editora do The New England Journal of Medicine, uma das mais famosas revistas médicas internacionais, disse basicamente a mesma coisa em 2009. Doutor Cícero Coimbra, eu gostaria de fazer a seguinte relação para ti. Se o sistema imunológico está perfeito, está bem suplementado, a pessoa está tomando sol, está suplementando, em relação ao teu grupo de pacientes e às centenas de médicos que o senhor coordena aí com o protocolo Coimbra, esses pacientes estão tranquilos para enfrentar a infecção, a Covid-19 aí, porque eles também estão tratando, né, doenças crônicas. Como que está esse contato mais próximo com os seus clientes, com os seus pacientes e com o grupo que o senhor coordena? Não estão com medo? Olha, nós não tivemos, provavelmente tem cerca de talvez 20 mil pacientes em todo o mundo que estão envolvidos no protocolo Coimbra. Eu não tive notícia de ninguém que teve qualquer quadro grave de Covid-19, e teve um ou outro paciente, casos raros, que tiveram alguma manifestação de Covid-19. Então, isso só vem fortalecer o que eu lhe disse. Eu lhe trago, por exemplo, o caso de uma paciente que entrou em contato conosco, né, porque ela tem esclerose múltipla, né, e o filho dela tem autismo, que também é uma doença autoimune, e nós tratamos da mesma forma, com altas doses de vitamina D, as duas doenças, né? O marido dela não tinha doença nenhuma, mas tinha perto de 100 quilos de peso, e ele tomava ele tomava 10 mil unidades de vitamina D, né? Para 100 quilos de peso, talvez fosse mais adequado tomar 20 mil unidades de vitamina D, tá? Então, o que aconteceu? A família toda foi exposta ao Covid-19, né? A criança teve tosse seca por alguns dias, mas continuou pulando, brincando e tudo mais. Ela não teve absolutamente nada. O marido dela foi hospitalizado, chegou a ser entubado, ficou entubado durante 3 dias na Beneficência Portuguesa. Ela conseguiu convencer a equipe médica a dar os 20 mil unidades de vitamina D para o paciente, e o paciente em 3 dias foi extubado, melhorou rapidamente, foi extubado e recebeu alta. O irmão desse paciente, que era cunhado da paciente, ele não tomava vitamina D e faleceu por Covid-19. A mãe dos dois, do marido da paciente e do cunhado da paciente, era uma senhora de idade avançada, de provavelmente mais de 90 anos de idade, que tinha o hábito de tomar sol todos os dias, meia hora de sol. Ela expunha os braços e pernas ao sol todos os dias. Ela teve internada por Covid-19, ficou alguns dias internada porque acharam que era
fator de risco e estava dentro do grupo de risco por causa da idade, mas 3 dias depois deram alta para ela porque ela estava completamente boa. Então, completamente bem, completamente recuperada. Mas o irmão, que não tomava absolutamente nada, faleceu. Então, pela sua experiência, pelo seu relato aí, as pessoas que têm um nível normal de vitamina D3, não do laboratório, que é em torno de 20, mas acima de 50, podemos generalizar assim, se o senhor me permitir, elas passarão pela Covid de uma maneira um pouco mais tranquila, seria isso? Com 34, o grupo, esse estudo que eu mencionei no início da nossa conversa, que envolveu 780 pacientes, não foi um grupo pequeno, portanto, né, e que demonstrou que com um nível de 34, que está abaixo do mínimo de 40, que é preconizado pela Endocrine Society nos Estados Unidos, já tiveram mortalidade zero, né? Então, você imagina o que você obteria se você mantivesse a população com 80, por exemplo, que é o valor que é alcançado por aquela dose de ataque de 600 mil unidades. Você simplesmente passaria pela Covid-19 sem sentir nenhum sintoma, e provavelmente esse é o caso que está ocorrendo com algumas pessoas que têm a infecção e não sentem absolutamente nada, né? Provavelmente essas pessoas com 80 sequer seriam portadores assintomáticos, não estariam disseminando o vírus. Então, a forma de você acabar aqui e agora com a Covid-19 é você normalizar imediatamente os níveis de vitamina D. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu tenho uma total desesperança de que o poder público tome qualquer atitude em relação a isso, porque eles são altamente influenciados por essas sociedades médicas, que, por outro lado, são altamente influenciados pelos seus patrocinadores, que é a indústria farmacêutica, que precisa de clientes, que são os doentes, que são os pacientes dos médicos, né? E o médico tem que sair vamos dizer assim, dessas amarras, ou se romper essas amarras e buscar informação. Não apenas acredito que eu estou lhe dizendo, mas se abrir o seu computador, procurar o Google Acadêmico e procurar essas informações, ele certamente vai encontrar informações e vai ficar surpreso de perceber que está sendo manipulado. O tratamento que ele está aplicando aos seus pacientes é tratamento resultado de uma manipulação secundária a um interesse financeiro que fica lá atrás, escondido, né, que agora está sendo... por exemplo, essa dificuldade de a gente passar essa informação, de os médicos receberem essa informação, está sendo dificultada pelo interesse econômico em vender por trilhões de dólares um antiviral que está sendo testado, uma vacina, né, contra a Covid-19, vacinas essas que colocam em funcionamento um sistema imunológico desregulado e por isso podem até desencadear uma doença autoimune. Nós tivemos vários casos e isso é discussão que está correndo no mundo científico, né? A questão da vacina, principalmente aquelas vacinas múltiplas, né, de desencadearem doenças autoimunes, entre elas o próprio autismo, que eu vou aproveitar a oportunidade que você está me passando para lhe dizer que em 1975 havia um autista para 5.000 crianças normais. Em 2012, havia um para cada 88 crianças normais. Em 2018, um autista para cada 40 crianças normais. E para esse ano está se prevendo um autista para cada 20 crianças normais. E está se antecipando que, se tudo continuar dessa forma, tudo provocado por essa deficiência crônica de vitamina D que está afetando a população, né? Em algum momento entre 2026 e 2030, se imagina que você vai ter um autista para cada criança normal. E aí eu lhe pergunto, quantas dessas crianças, essas crianças vão atingir a idade adulta e vão assumir alguma atividade produtiva? Não. Elas vão até tirar da atividade produtiva um adulto para cuidar delas. Ou seja, a sociedade moderna está caminhando para inviabilização total. E nós precisamos acordar para essa questão da importância da vitamina D para a saúde humana. Doutor Cícero,
nosso tempo já acabou, mas eu gostaria de caminhar aqui, vou colocar um pouquinho mais de tempo, já que o senhor falou aí sobre a questão da vitamina D, em questão também emocional, né? Eu queria finalizar aqui o nosso bate-papo e deixando as palavras para o senhor da seguinte maneira: vitamina D e saúde mental, saúde emocional nesse momento em que toda a população está sendo aterrorizada, está sofrendo um medo, porque onde você liga a televisão, tudo, estão morrendo pessoas, a Covid mata, essa questão toda. Qual a orientação que o senhor dá, então, da importância da vitamina D, não somente para o sistema imune, mas também para a saúde emocional, no combate à depressão, e a sua mensagem final? Nós temos, como ele disse, a vitamina D age em todos os órgãos e tecidos, e o tecido nervoso é um dos alvos mais importantes da vitamina D, né? Uma das causas, por exemplo, de demência, de perda de função cognitiva em pessoas de idade avançada, é o fato de essas pessoas terem se mantido ao longo de décadas com níveis baixos de vitamina D, principalmente depois que se aposentaram e passaram a viver de uma forma mais confinada. A vitamina D está ligada, tem milhares de artigos publicados a respeito de vitamina D e depressão, vitamina D e ansiedade, vitamina D e tudo deficiência de vitamina D e essas doenças, vitamina D e diversas doenças psiquiátricas, inclusive a esquizofrenia, né? O próprio autismo, que nós já mencionamos, né? E a deficiência cognitiva. Você tem dificuldade cognitiva com níveis baixos de vitamina D, porque a vitamina D no cérebro, ela, entre outros efeitos, ela induz a produção de substâncias chamadas de neurotrofinas, que são substâncias que têm a função de manter vivas as células nervosas. Então, no nível baixo de vitamina D, você tem um cérebro que vai perdendo neurônios e é incapaz de repor esses neurônios. Quando eu falo de repor esses neurônios, eu estou mencionando uma descoberta que foi feita em 1998, né, de que o cérebro humano adulto, ele produz novos neurônios e produz milhares de novos neurônios todos os dias a partir de células-tronco, e isso também é dependente dos seus níveis de vitamina D. Ou seja, você produz milhares de novos neurônios, mesmo quando adulto, por dia, e um dos fatores que permitem essa produção é a própria vitamina D. Então, manter vitamina D dentro dos níveis normais evita, por exemplo, níveis baixos de vitamina D estão associados a suicídio, inclusive até em pré-adolescentes, que está crescendo de uma forma absurda. O suicídio se tornou um problema de saúde pública mundial muito grave, né? Porque as pessoas que têm níveis baixos de vitamina D, principalmente se elas têm também uma segunda deficiência, que é a deficiência de magnésio, que afeta 80% da população ocidental, elas estão com níveis, com problemas sérios de depressão, que muitas vezes leva ao suicídio. Se você pegar as pessoas que têm depressão, né, você vai ver que todas elas têm níveis baixos de vitamina D. Se você separar elas em dois grupos, aquelas que tentaram suicídio e aquelas que não tentaram suicídio, aquelas que tentaram suicídio são pessoas que têm níveis muito mais baixos do que o outro grupo. Então você vê que a vitamina D está muito associada a essa questão. E outra coisa importante é que o grande desencadeante das doenças autoimunes, de muitas outras doenças, não só autoimunes, até câncer, né, é estresse emocional. Então você vê que as pessoas que estão confinadas, elas estão sob estresse justamente por estarem confinadas, conflitos familiares estão se exacerbando, porque as pessoas, ao invés de ter um contato de algumas horas por dia, estão tendo contato contínuo umas com as outras, então conflitos acabam se exacerbando, aumenta o estresse emocional, e o estresse emocional aumenta o nível de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, que pertence ao mesmo grupo dos hormônios ao qual também pertence a vitamina D, que é o grupo de hormônios esteroides. E o cortisol faz o quê? Veja só, um dos resultados do projeto Genoma foi a descoberta de que todos nós temos genes alterados, talvez 10 a 15 genes alterados que podem, por estarem alterados, provocarem 10 a 15 doenças diferentes. Só que esses genes, eles são mantidos fechados, inclusive porque você recebe
dois pares, você recebe um par de genes com a mesma função, um do seu pai e outro da sua mãe, né? Se você tiver um gene com uma alteração, e nós temos de 10 a 15 genes alterados, né? O que o embrião faz? O embrião fecha o gene que está alterado, e você pode ter esse gene alterado mantido ao longo da sua vida inteira, você ser portador de um gene que pode provocar uma doença e jamais ter essa doença. Agora, se você passa por um estresse emocional importante, o que acontece? Aquele gene que estava alterado, ele se abre, porque o cortisol faz o efeito inverso da vitamina D, que é fechar. O cortisol abre esse efeito. Então, isso é uma questão que é quase invariável. Precedendo uma doença, principalmente doenças autoimunitárias, você tem um período de estresse emocional. O que está acontecendo com essas pessoas que estão confinadas? Elas estão sob estresse emocional e baixando seus níveis de vitamina D. O que vai acontecer com essas pessoas? O que você espera que aconteça com essas pessoas quando elas saírem à rua, quando você flexibilizar o confinamento? O que vai acontecer é que você pode ter um pico muito mais alto e você pode ter uma mortalidade muito mais acentuada, afetando pessoas de idade mais pessoas mais jovens, abaixo de 60 anos de idade, né? E isso é o que você espera que aconteça se você ficar pensando, cloroquina, talvez o antiviral, talvez uma vacina. Não, você tem que tratar a causa do problema. Se você só consegue evitar que o problema continue, você consegue fazer prevenção se você tratar a causa do problema. A causa do problema é um sistema imunológico desregulado, que não está fazendo o que deve, que é defender o nosso organismo contra infecções, e está fazendo o que não deve, que é atacar o nosso organismo. Então, isso é o que você deve fazer. Você vai não só resolver este problema atual, mas as outras epidemias que iriam suceder a essa, ou as outras pandemias que iriam suceder a essa, e assim uma quantidade enorme de doenças que vai desde hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, câncer, doenças psiquiátricas, autismo, uma série de coisas. Você vai simplesmente conseguir fazer prevenção, mantendo a população com níveis normais dessa substância, que eu, sinceramente, não tenho receio nenhum de classificar como a substância do milênio, a importância que ela tem para a saúde pública. Doutor Cícero, uma curiosidade, qual é o nível da sua vitamina D sérica? Meu nível da minha vitamina D sérica é 120, aproximadamente. O nível tóxico é 240. Então, o senhor está totalmente tranquilo nessa pandemia? Absolutamente. Tá certo. Doutor Cícero Coimbra, nós tínhamos aqui mais 3 pilares, né, da nossa pauta, mas eu já gostaria de fazer um novo convite, oportunamente, a gente pode agendar isso daí, para explorarmos os outros assuntos que, infelizmente, nós não conseguimos aqui discorrer no nosso tempo, que tem a ver mais com a questão da saúde cerebral, ainda com outras doenças autoimunes, que a nossa audiência é muito grande, e as pessoas também querem saber disso. Mas nós temos um tempo aqui programado, depois eu entro em contato com a sua assessoria para nós agendarmos aí uma série de programas que tem a ver com esses outros pilares. Pode ser? Pode. Você não acha impressionante saber que tem 1.100.000 publicações sobre o papel da vitamina D na prevenção do câncer e não tem uma palavra no livro do oncologista? É impressionante. Eu já estou acostumado com isso, como eu te falei, nós trabalhamos na área de jornalismo e saúde e, infelizmente, eu estou recebendo sempre essas informações e eu fico de boca aberta, porque os colegas, não é o que o senhor falou, né? Não é culpa deles, não é culpa dos médicos. Eles entram numa faculdade de medicina e o protocolo da academia é esse. Então, alguns expoentes, como o senhor e como outros colegas, vão para o estudo e tem uma outra informação, tem um outro nível de informação mais elevado, e aí realmente muda o conceito da medicina, que é o seu trabalho que o senhor está fazendo. E mais uma vez aqui, parabenizo o seu trabalho aí em relação à defesa da vitamina D, mas principalmente, como o senhor falou, né? É resolver a causa. Se eu tenho um sistema imunitário forte, que é o soldadinho lá, né, que defende o nosso organismo,
quando a gente aprendeu lá nos bancos escolares, o teu exército estando forte, você enfrenta qualquer coisa, né? Exatamente. Eu é que parabenizo você pela oportunidade que você está dando ao seu público de receber essa comunicação, esse conhecimento, porque eles vão cobrar dos seus médicos, os seus médicos vão buscar para verificar se a informação é correta ou não, né? Mas fundamentalmente você está dando a eles a oportunidade de perceberem, né, o quanto isso é importante e se defenderem, porque uma pessoa informada, ela se defende. Né? Pessoas desinformadas são completamente indefesas, né? Então a gente é você que merece os parabéns, né? Porque você está se dedicando a transmitir ao seu público esse conhecimento e com isso dá a eles a capacidade de se defenderem. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Cícero Coimbra. Nós vamos nos despedindo aqui. Lembrando mais uma vez a nossa audiência, procure o seu médico de confiança. Você acabou de assistir um programa jornalístico e você pode e deve comentar com o seu médico, inclusive com essas informações que o Dr. Cícero Coimbra expôs aqui. E, logicamente, o Google tem todas essas informações catalogadas. Muito obrigado a todos pela nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez, doutor Cícero. Na próxima vez, me pergunte sobre vitamina D e gestação também. Eu vou combinar com a sua assessoria para a gente fazer uma série aí, tá certo? Uma hora é insuficiente. Tá bom. Muito obrigado, então, mais uma vez, e parabéns. Obrigado, até mais.